Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bem, Bom dia! vamos chegando para a nossa manhã poderosa. Oi, Dai. Oi, Vilminha. Oi, Si. Oi! Bom dia, Gi. Bom dia, Fer, Lúcia. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Dri. Bom dia, Sarro, Bian, Jaque, Judeni. Bom dia, Jan, Dri, Cássia, Vá. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Deus abençoe nossa manhã, nosso dia, nossa vida todinha. Quem puder, tiver disponibilidade para se achegar aqui com a gente de câmera aberta, serão muito bem-vindas, tá? Para a gente se conectar. Então, quero te convidar a reservar esses próximos 40 minutinhos para estarmos conectadas aqui. Hoje eu tenho certeza que Deus preparou, Ele prepara todos os dias, né? Mas hoje Deus preparou um tempo muito bom aqui entre nós. Temos algumas mensagens importantes para compartilhar com vocês. E então quero convidar todas a ficarem até o final, para nossa foto do final também, tá bom? Para a gente registrar esse momento. E já comecei hoje às 4 horas da manhã, não teve jeito de voltar a acordar, acordei 3 e pouco para orar, e às 4 horas já entrei na rotina, e como é maravilhoso a gente ter tempo de qualidade para fazer todos os passos da nossa rotina ideal, né? Então, vamos começar o nosso tempo orando. Gostaria de saber quem gostaria de orar por nós hoje. Vilminha, pode abrir o microfone. Já está aberto o microfone, né? Seu bom dia. Até aproveitar e já fazer um alinhamento sobre esse nosso tempo aqui, em relação à palavra, né? Que todas as sextas-feiras a gente tem reservado um tempo para trazer um pouco da palavra de Deus, né? Reflexões, práticas. E se tem uma pessoa que eu conheço que está imersa em estudos muito profundos, né? É a Vilma, então ela tem sido aqui muito usada por Deus, muito dada, né, por nós aqui para trazer mais da palavra para o Viva 3D, por conta dessa entrega, dessa busca. E então hoje, Vilminha, eu gostaria de pedir que você já emendasse com a palavra do dia e reservasse os últimos não, né, o nosso tempo. A gente tem aí 10 minutinhos para a palavra, 10, 15 minutos para a palavra, e eu vou ficar com a palavra final hoje, tá bom? Gente, é incrível, né? Mas, ó, você disse que acordou às 3, eu também, a Cássia também, e tenho certeza que outras mulheres aqui também. Minha Sabe por quê? irmã acordou às 3h33. Porque estamos bem conectadas. E essa conexão é que vai nos trazer vitória, está nos dando vitória. Olha aqui a Giovana também, entendeu? Então nós estamos, e é isso que o Espírito Santo faz, ele age. Então vamos orar e falar o que Deus preparou no meu coração durante esta madrugada para entregar a vocês, e é muito importante mesmo. Senhor, estamos diante da tua presença, conectadas em ti, Senhor, porque nós somos guardadas em ti. E em ti, Senhor, tu está com todas nós. E tu tem acordado a cada uma de nós para falar contigo, porque tu estás bem presente diante de nós. E eu quero cantar um louvor que diz assim, é bem antigo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Gente, nós estamos aqui para proclamar que Jesus, Yeshua, é o Senhor das nossas vidas. Ele venceu a morte, venceu o pecado, ele reina. Quem ouviu o capítulo 4 de hoje, vai ouvir e ver como ele falou com a igreja de Tessalônica.
Paulo ensinou os tessalonicenses, olha, cuidado, não seja morno, nós temos um Senhor que é vivo, que está vendo, então tome cuidado. Mas Tessalônica se descuidou e ficou morna na fé. E aí Jesus fala direto, João, escreve para o anjo da igreja lá, para aquele líder que está na frente da igreja, que eu tenho com eles, tá? E aí ele escreve. E nós vamos ver que Yeshua, chamou a atenção da igreja de Tessalônica exatamente porque eles ficaram mornos na fé. Então, agora a palavra de Deus diz, porque se nós estamos já mortos, é porque a nossa vida está escondida nele. Paulo fala num capítulo de 3, Colossenses 3, ele diz, porque vós já estáis mortos, presta bem atenção nessa chave, e vossa vida está escondida em Yeshua, Jesus, em Deus. Está escondida com Yeshua, Jesus, em Deus. O que isso Paulo quer dizer? Paulo está ensinando que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Yeshua, morremos para o pecado e morremos para esse mundo. Agora a nossa vida não está mais vulnerável, ela está escondida e guardada e protegida nele. É por isso que Davi descobriu logo e falou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu também tenho um testemunho com isso, e eu vou contar em outro dia. Então, eu vou contar aqui uma história para ilustrar o que Paulo disse, então, sobre a nossa vida estar escondida nele. Olha, duas pessoas, um crente e um feiticeiro. Eles estão aí, tá no mundo, querendo destruir a vida dos outros, cometendo inveja, com inveja, destruição. E aqui está o servo de Yeshua, o servo de Jesus, aquele que está com a vida guardada nele. Os dois têm uma horta. Essa horta aqui está bem cuidada, rende bastante, vende muito e é bonita. Esta horta aqui está mal cuidada, ele é um invejoso, fica só olhando para outra, porque quando você tem as coisas e as coisas estão rendendo, as pessoas falam, nossa, um milagre. Não, não é milagre, é você que está trabalhando forte para que faça o milagre acontecer. E esse crente aqui, firmado em Jesus, estava trabalhando forte para a horta dele ser próspera. E esse daqui invejoso, esse daqui feiticeiro pega um sapo e fala assim, eu vou pegar e vou destruir a horta dele. Pegou o nome dele, vamos supor que esse daqui chama-se Francisco. O Francisco, então, é posto dentro da boca do sapo, e aí vai pôr o sapo para morrer lá dentro da horta do crente, do que crê em Yeshua, Jesus, e a intenção é que o sapo seque, a horta seque e o dono da horta também seque. Porque o invejoso, ele não se contenta com pouco, ele quer tudo. E daí, ele fez o feitiço. Pôs o nome do seu Francisco lá, supor. Aí, passaram-se os dias e nada aconteceu. O seu Francisco continuava firme, vendendo, guardado, protegido. E ele não se contentou com isso e disse... Mas espera aí, eu vou até ele para falar, olha, o que acontece? Todo feitiço que eu faço dá certo, as pessoas cercam e morrem. E por que com você não deu? Ele falou assim, mas espera aí, o que você fez? Eu peguei seu nome, coloquei na boca do sapo e ele tinha que secar juntamente com a sua horta e você. Por que não aconteceu? Ele falou, bom, que nome que você pôs? Eu coloquei o seu nome, aquele que a gente te chama todos os dias, Francisco. Não... Você errou. Esse não é o meu nome. Como não é o seu nome? Mas tem promissórias, cheque, tudo com o seu nome? Não. O meu nome está guardado no meu Senhor. Ele não me contou. E veja que o Senhor, nosso Jesus, ele conta tudo para nós. Ele já contou todas as coisas. Ele contou até que quando uma pessoa se converte, existe uma festa no céu.
Mas isso ele não contou, esse nome ele não me contou, porque eu tenho a língua grande. E se ele contasse, eu ia contar para minha amiga mais íntima, eu ia contar para o meu amigo mais íntimo, e aí eu iria ficar vulnerável nesse mundo. E ele não me contou por causa disso, para ficar guardado. Mas quando eu vencer, eu chegar até diante dele, eu vou receber uma pedra e vou, neste nome, Pedra Branca, está o meu nome escrito. Aí sim eu vou saber qual é realmente o nome que eu tenho, porque eu sou cidadão do céu. Então, foi isso. Então, irmãos, é o seguinte, o inimigo, ele tenta lançar feitiço, ele tenta lançar palavras de maldição em nós, ele tenta invejar, mas quando nossa vida está escondida em Yeshua Jesus, nada disso nos atinge. Pode ter essa certeza. Nós estamos guardados nele, não estamos vulneráveis para o mundo. Agora, pensa bem, como que o sapo iria secar juntamente comigo se eu já morri para esse mundo? Não tem como, não tem lógica, né? Só que aí a palavra de Deus, em Apocalipse 2,17, confirma essa história dizendo assim, ó, ao que vencer, darei do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e nesta pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Isso significa que o nosso verdadeiro nome, nossa identidade celestial, nossa identidade do céu, cidadão do céu que somos, está guardada em Yeshua, está guardada nele. Ele nos dará um novo nome. Nós já temos um novo nome, eterno. Ninguém poderá roubar isso de nós. Ninguém poderá tirar isso por mais feitiço que faça. Feitiço não pega em quem está com o nome guardado no Senhor. Deuteronômio 22 diz, Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as de um boi selvagem. Pois contra Jacó, que Jacó é Israel, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Israel, Jacó, que coisas Deus tem realizado. Então, irmãs, nós estamos escondidas em Yeshua HaMashiach, em Jesus ungido, protegidas nele pelo seu poder. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a nossa vitória. Portanto, Senhor, Deus poderoso, neste momento, Senhor, diante da tua presença e com o nosso coração voltado a ti, eu passo a palavra para Mari, Pai, porque ela também tem muito a nos ensinar nesta manhã, Senhor, para que nós possamos continuarmos todas nós unidas, firmes. E quando a gente se encontra aqui, é para declarar que o Senhor falou com cada uma de nós já durante a madrugada e durante o dia. Que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor, durante toda a semana, protegendo a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, guardando no teu poder, Senhor, porque o poder está contigo e guardadas em ti, Senhor, seremos todos, nós e nossas famílias, protegidas em nome e pelos méritos de Jesus. Eu te peço, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Gratidão, Vilminha, por essa palavra poderosa. E eu vou emendar falando sobre o que a Vá, né, compartilhou com a gente ontem no grupo, sobre essa importância de nós fazermos uma pausa no meio do dia para que a gente volte a se conectar, né, com aquilo que nós fizemos na nossa manhã poderosa. A gente precisa voltar a se conectar, né, com Deus, a gente precisa lembrar de tudo aquilo que tem sido feito em nós, né, nessa transformação, nessa jornada de transformação em nós, para que seja feito também através de nós, nas nossas ações diárias, porque para que a gente possa viver, gente, em plenitude, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa estar conectada, né, com Deus o tempo inteiro, a gente precisa buscar na fonte as ações alinhadas a quem ele nos fez para ser. Então, aqui estamos no Viva 3D
buscando a prática, a prática. E por que que muitas aqui em diversas áreas, ou algumas áreas, ou em uma área, ainda se sente muito aprisionada, se sente, né, muito estagnada, presa, com muita dificuldade? Por que que isso acontece se a gente tem tantas promessas tão maravilhosas, né, de uma vida abundante, de uma vida plena? Por que será que isso acontece? Né? Então, assim, a gente precisa criar dentro da gente essa indignação, essa pergunta, ela tem que ressoar dentro de nós todos os dias, para que a gente busque essas promessas, para que a gente não se conforme. A gente não pode se conformar. Ah, mas todo mundo tem problema no casamento. Ah, mas todo mundo tem dificuldade em perder peso. Todo mundo é estressado. Todo mundo sofre com ansiedade e depressão. Escuta aqui. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Se você está aqui, você é separada, você é guardada, você é escolhida. Escolhida para viver uma jornada nova de vida. Entende? Então, quando a gente confessa, como todas aqui, creio eu, né, que já tenha confessado Jesus como seu Senhor, seu Salvador, entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, você não é mais, não tem como você ser a mesma pessoa. Você entra num processo de muita mudança, e essa mudança, ela gera, sim, muitos desconfortos, muitas batalhas. E a nossa maior batalha, a nossa maior luta é com os padrões do mundo. Então, a gente está vivendo amarrada nos padrões que o mundo nos impôs. Então, você vive padrões de crenças, você vive padrões dos seus pais, você vive padrões dos seus avós, você vive padrões das suas amigas, você vive padrões que você aprendeu na escola. E esses padrões, muitas vezes, não é o padrão do céu. Gente, o padrão do céu é a excelência. Anota aí, o padrão do céu é a excelência. Começa a fazer bem feito no pouco. Começa a fazer bem feito, me perdoa a palavra aqui, mas começa a fazer bem feito no teu banheiro. Como é que tá o teu banheiro? Tá arrumado? Cheio de roupa? Cheio de produto vencido? Cheio de produto mal acabado? Pega esse final de semana, começa pela sua intimidade. Vai fazer uma faxina na sua intimidade, desde o físico, né? Que eu tô brincando aqui, falando dessa questão do banheiro, mas como também uma faxina interna. Como é que estão seus pensamentos? Seus pensamentos precisam estar conectados com essa excelência. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, isso é a vontade de Deus para a gente. Só que a gente vive, muitas vezes, uma vida disfuncional, porque é muito estímulo, é muita pressão externa, né? São muitos anos vivendo, repetindo esses padrões. Então, a gente tem que ter muito acolhimento a gente com a gente mesmo, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter muita... muita perseverança, persistência, para entender que não vai ser da noite para o dia. Então, eu não sei qual é a área da sua vida hoje que você mais está passando por sofrimento, mas eu quero te dizer que primeiro que você não está sozinha. O sofrimento, ele faz parte da vida de todas nós. Todo mundo passa por alguma aflição em alguma área da vida e está sofrendo, né? Então, assim... começar a olhar também em comunidade, começar a olhar em grupo e entender que estamos juntas aqui, umas pelas outras, isso também divide o nosso fardo, né? Então, e a gente tem que largar esse fardo também aos pés de Jesus todas as manhãs. E logo no horário do almoço, essa pausa estratégica que foi falada ontem, né? Eu tinha acabado de fazer um post sobre a importância da gente entender o impacto. E, gente, procurem ler, tá bom? As mensagens que as mentoras postam no grupo, elas são cuidadosamente pensadas e direcionadas muitas vezes por Deus para que vocês possam se alinhar e viver a jornada de transformação com coisas que podem parecer simples, mas se colocadas em prática, vão impactar na sua vida. Então, não ignorem, não deixe o grupo sem olhar todos os dias, sabe? Você faz parte disso, isso é feito para você, isso é seu. Então, abraça isso. E aí eu estava falando sobre a questão do impacto, né? Que cada área da vida gera na outra. Então, por exemplo, poxa, essa semana minha saúde física não estava bacana, né? Dor de garganta, tosse, umas coisinhas aí que me roubaram muito, muito da minha energia.
Aí, o que eu comecei a observar? Olha o risco, né? Uma coisa que é para ser só física, a mente já começa a ficar negativa. As emoções já começam a ficar junto. Aí, o que acontece? Rouba a sua energia de ter tempo com Deus. O devocional já não é igual, a oração já não é igual, sabe? Então, assim, aí só que assim, eu percebi isso e entrei em ação imediata. Então, no pior dia que eu tava, acho que foi lá para segunda-feira, o que eu fiz? Faxina, gente. Eu tive um cancelamento de uma reunião, o que eu fiz? Faxina. Meu marido ia chegar de viagem, a gente tinha que praticar, foi no segundo dia, né, da bondade. Paciência, bondade. Bondade. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou deixar a casa um brinco. Aquelas, né? Não faz que é obrigação. Não é isso. Mas ele ia chegar, falei, vou deixar a casa arrumada, vou deixar a casa cheirosa. Mas era para eu estar o quê? Se eu deixasse o desânimo me pegar? Na cama. Ai, não tô legal. Gente, como assim? Cuidado com o que você fala, com o que você declara, com o que você aceita. Eu não tava legal, mas não necessário para ficar jogada na cama. Entendeu? Então, assim, a gente tem que vigiar o impacto do corpo físico na alma, o impacto das emoções no corpo físico, porque acontece brutalmente. Se você começar a ficar mal emocionalmente, vai atacar seu corpo. Tem gente que solta intestino, tem gente que dá gastrite, tem gente que tem dor de cabeça por causa das emoções. E quais emoções? As emoções que você nutre. Então, você alimenta, principalmente através dos seus pensamentos. Então, vigiem, gente. Tudo começa no pensamento. Foi, inclusive, a palavra ontem, né, do nosso desafio de amar. A questão da importância da gente refletir mais. A gente precisa refletir, conversar mais positivamente com a gente mesmo. E aí, eu postei sobre isso, né, esse impacto de todas as dimensões. E a Vá trouxe um testemunho ali sobre... que nesse dia, né, mesmo ela tinha feito essa pausa. Vou ler aqui, se nem todas leram. Eu vou ler o que ela compartilhou, que é bem válido para essa reflexão. E eu quero propor que a gente institua isso, né, como uma prática entre todas nós, mais intencional. Então, você vai parar para almoçar, é um tempo ali, você tem hábito de orar, agradecendo ao alimento? Começa a fazer isso. Isso faz diferença. Nem que seja ali, ó, quietinho, em silêncio, fecha os olhos, agradeça, consagre aqueles alimentos a Deus e já aproveita esse tempo da refeição, da pausinha de escovar dente para fazer essa reconexão com Deus e com o propósito do seu dia. Aí a Vá escreveu assim: acabei de fazer uma pequena pausa para orar e pedir a Deus que continue comigo nesta segunda parte do meu dia. Não é difícil acontecer de, mesmo tendo dedicado a primícia do meu dia a Deus, orando e lendo a palavra, ao começar o dia no trabalho, esquecer de tudo e ter uma atitude ou outra errada. Hoje de manhã foi tudo maravilhoso e pedi ao Senhor que meus pensamentos estejam nele ao longo da tarde, junto a tudo que preciso fazer e cuidar. Amém. Faz sentido para vocês, gente, a necessidade dessa pausa? Quantas de nós, né, começa o dia lá... Coisa linda! Uhul! Faz tudo que tem que ser feito da sua rotina matinal poderosa e, de repente, são notícias, são afazeres, pessoas que não cumprem com o que combinou e vai vindo uma coisa em cima da outra e você vai perdendo rumo ali, né? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu empolguei, né? Esse espaço é aberto para todas, tá? Então, se alguém quiser compartilhar sobre essa importância das pausas, mas eu quero propor que a gente faça isso com mais intenção, tá? Mais foco, e a gente vai provocar isso mais dentro do grupo. Outra coisa também que foi muito trabalhada essa semana, que eu achei incrível, né? Quero agradecer aqui publicamente a Vilminha e a Vá, que puxaram a corda da atividade que a Sabrina passou na mentoria de segunda-feira, que também fez muita diferença para as reflexões de todas aqui, tenho certeza, né? Aquelas que estão se dedicando a ler o grupo. Então, a gente está numa série, né, de mentorias que tem o foco em trazer para vocês ações que transformam. Então, gente, se vocês estão perdendo as mentorias, meninas da comunidade anual, vai lá na plataforma, tá ficando tudo gravadinho para vocês. Essa série, Ações que Transformam, vocês vão ver uma hashtag Ações que Transformam,
E todas essas mentorias trazem desafios para que vocês implementem esse novo conhecimento. Porque, gente, aprender, anota aí, aprender é igual a mudar. Se você não mudou nada na sua vida com tudo que você está vendo aqui, tem algo que precisa ser ajustado. E a gente está aqui para ajudar. Não estou aqui para apontar, para condenar, para puxar a orelha, não. Eu estou aqui para dizer que você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda, sabe? Porque com tudo que a gente tem proposto para vocês, é para vocês estarem vivendo transformações. Não importa a velocidade, a intensidade, mas a direção vocês estão recebendo. Então, ações que transformam. E essa semana foi falado para anotar, né? O tema foi sobre a competência emocional superação. Então, a gente está numa série, inclusive, trazendo todas as competências emocionais pessoais. Ou seja, por que eu não estou indo bem nas minhas emoções na minha vida? Gente, com perdão da palavra, por incompetência. Eu não estou tendo competência. Então, se existem competências que vão potencializar os meus resultados, elas só precisam ser desenvolvidas. E a gente está aqui para se capacitar. Isso aqui é uma capacitação. É uma capacitação para uma vida plena. Olha que bênção. Vocês fazem parte de uma comunidade que olha para vocês como um ser integral, para a saúde integral, corpo, alma e espírito. E aí, a competência emocional da segunda-feira foi superação. Todas nós precisamos desenvolver essa capacidade de enfrentamento. Problemas sempre vão existir. Nós que vamos ficar mais fortes para superá-los. Com alegria, com fé, com resiliência, com flexibilidade. Então, o que a gente tem que superar? Os nossos inimigos internos, que foi falado, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, e a gente precisa superar os nossos inimigos externos. Então, como é que estão os ambientes que eu frequento? Como é que está a despensa da minha casa? Como é que estão os estímulos, as minhas companhias, as informações que eu escuto, que eu vejo? Então, tudo que gera estímulo externo está influenciando você. Então, gente, pode começar a reparar. Você é um ser influenciável. Se você vê uma pessoa que você segue, que você admira, ela tá lá comendo um doce, ela tá lá fazendo alguma coisa. Meu, você vai falar, cara, pô, se ela faz, eu também posso. Se ela tá fazendo, eu também vou. Ah, não dá nada. Então, cuidado com o que tá te influenciando. Por mais que a pessoa sempre te influencie positivamente, se ela um dia fizer um negócio que vai te puxar pro lado oposto, não vai. Porque a gente também deixa muitas outras pessoas governarem nossa vida. E a gente tem que ter opinião, tá? Tô falando isso porque tem acontecido comigo e eu preciso ser mais firme em algumas coisas. Então, o exercício era você ter que anotar o seu maior inimigo interno, o seu maior inimigo externo e o que você pode fazer para praticar a superação, para combater esse inimigo, né? Então, no exemplo da Vá, ela trouxe a questão do doce. Deixa eu pegar aqui o exemplo dela. Ó, o inimigo interno, a vontade do doce. Gente, eu sempre penso assim, né? Vontade eu tenho toda hora. Se deixar, vontade eu passo, né? Eu estudo segunda e terça à noite, tem cantina. Cada cheiro, meu Deus, cheiro de salgado, cheiro de lanche, cheiro de batata frita, e a turma comendo tomando aquele chocolate quente, uns copão assim, ó, de 300 ml de chocolate quente, sabe lá quantas calorias tem aquilo. Você acha que eu não tenho vontade? Eu tenho vontade toda hora de comer tudo que eles comem. Hambúrguer em plena segunda-feira. Mas aí eu fico pensando, meu, vontade vem, vontade vai. Vontade vem, vontade vai. Não faz sentido na segunda-feira eu comer isso. Eu vou reservar para o final de semana. Não significa que eu não vou comer. Mas se eu abrir a porteira na segunda-feira, na terça, na quarta, você vai comer fora do plano todos os dias. Então, para você conseguir fazer o 80-20, começa a instituir algumas regrinhas para você. Fala, eu posso comer o que eu quiser. Se eu quiser comer, e aí eu faço esse jogo comigo. Eu falo, eu posso comer o que eu quiser. Se eu quiser, eu vou lá agora, vou comprar e vou comer. Mas eu não quero agora fazer isso comigo. Eu vou deixar para o final de semana. Porque não é fácil gerenciar peso, gente. Não é fácil gerenciar gordura corporal, aparência, você se olhar no espelho e se amar.
né? Você ficar satisfeita com o seu visual, com a sua saúde, com os seus exames clínicos. É luta cada escolha. Então, entenda que isso não vai acabar. Não é o método Viva 3D, não é o método XPTO, não é o método Y, não é o método, é você. Senão você vai sair daqui e vai continuar com a mesma luta e sofrendo. Então, para de sofrer com relação a isso, né? Começa a incorporar que quanto mais refeições de Deus você fizer, mais saudável você vai ser. Então, quanto mais você tirar industrializados, açúcar, sal, farinha, lactose, quanto mais você conseguir deixar à vontade e ir embora, e você ter um posicionamento, a cada refeição você vai avançar e a transformação vai ser transformadora. Então, superação é sobre isso. É a cada vontade, né? E aí ela colocou, qual o maior inimigo externo? Facilidade de acessar. Inclusive, ontem eu fui num lugar aí do lado da sua casa, ali na esquina, aquele Meat e não sei o quê, a gente foi comer uma carne lá. Muito bom. Aí eu olhei e falei assim, ela mora na frente da Sônia. Aqui, o que eu falo da facilidade de acesso não é que tem na minha dispensa não tem nada. Mas é aqui, é sorveteria, eu tô rodeada de sorveteria, a melhor padaria. Sorveteria de Campinas, gente, é a 10 passos da casa dela. Sim, exato. Aí eu fiquei assim, falei, cara, já entendi a facilidade de acesso. É isso. Não, ou eu peço aqui do iFood, ou eu já desço ali e falo, nossa, tô com vontade. E já fiz isso algumas vezes, assim, de tipo, no meio da tarde, não, vou ali pegar um sorvetinho e vou trabalhar no home office tomando meu sorvetinho. Então, só que isso vicia rapidamente. Vicia cara, muito. Porque é um prazer absurdo, é uma delícia. Ninguém tá falando aqui que é um negócio ruim. É maravilhoso, tipo, você vai no céu e volta, né? Eu tenho muito prazer com açúcar. Então, a gente não tá endemonizando, mas a gente tá querendo tirar cada uma de vocês dessa prisão da dependência do açúcar. Porque causa, cara, desculpa falar, porque eu conheço muitas pessoas, acompanho muitas pessoas e me acompanho. Então, é batalha. Então, o que a gente tem que fazer? Superar. E superar como? A cada escolha, a cada vontade. E aí ela pôs aqui, facilidade de acessar, né? E a superação. Igual ontem, nas vontades, eu comi um chocolate no almoço. À noite me deu fome, vontade... Então, assim, o que faz para superar? Você precisa entender qual vai ser a estratégia. Então, as meninas trocaram ideias essa semana lá. Chocolate, 70%, sem açúcar, sem lactose. Tenha um docinho saudável ali para você sair. E já faça acordos com você. Fala, mas também, essa semana eu vou fazer do jeito que tem que ser, o que tiver que ser, para ir na sorveteria no domingo com a minha família. Ponto, né? Agora, uma ficha que caiu essa semana também, que eu tô bem animada. Que eu lembrei, né? Tem hora que a gente tem que lembrar do óbvio. Quem treina mais, quem pega mais carga, quem treina mais vezes na semana, tem uma notícia para vocês. Pode comer mais. A gente fica com mais folga, cara. É sério, porque balança energética, você tem que gastar mais do que você ingere. E aí a Sá trouxe uma informação valiosa lá, né? Que para você ganhar 1 quilo, você tem que ingerir 7.000 calorias a mais da tua necessidade diária. Ou seja, se você está engordando, se você engordou 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos nos últimos dias, você está entendendo que você está extrapolando nas calorias? O que você tem que fazer para emagrecer? Para de exagerar nas calorias. E vai gastar mais calorias. Fala, eu preciso queimar mais para poder comer mais. Então, você ama comer? Você tem que aprender a amar treinar. Ame as duas coisas e você vai ter mais liberdade no gerenciamento do peso. Gente, os últimos 5 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Sá quer complementar? Mãe, Gi fez o desafio eu quero. Com o marido, quer contar como foi assistir o filme com ele? Estamos curiosas aqui também, hein? Pode falar, Sá. Não, só para complementar, que da mesma forma, para a gente ganhar 1 quilo de gordura, a gente precisa comer 7.000 calorias a mais. Para emagrecer 1 quilo de gordura, a gente precisa economizar 7.000 calorias. Então, quando a gente sobe, né, eu falei, né, porque a Vá estava se pesando todos os dias. Quando eu como um chocolate hoje, subo na balança amanhã e ganhei 1 quilo, não significa que eu ganhei 1 quilo de gordura. Que eu comi um chocolate.
Só que se eu como todos os dias, provavelmente ao longo de uma semana ou 10 dias, eu comi 7.000 calorias a mais. Tá? De um dia para o outro é um inchaço, um xixi que ficou a mais, um cocô que não saiu. São várias coisas que aumentam o nosso peso de um dia para o outro. Se não bebe água, gente, também incha. Exatamente. Né? Então, para a gente não ficar bitolada, porque o peso pode oscilar muito. Aí um dia subiu 500 gramas, no outro diminuiu 800, né? É normal. Então, quer pesar com frequência? Escolhe um dia da semana, pesa sempre naquele dia, no mesmo horário, nas mesmas condições, na mesma balança, e aí você consegue ter essa noção, tá? Mas lembrem-se, quer emagrecer? Tenho que economizar 7.000 calorias. Parece bastante, né, gente? E Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas escapadas diárias. Todo dia vira um negocinho, né? Só isso. Exato. Laís, pode falar, amiga. Bom dia, meninas, a paz. Bom dia, linda. Eu dividi com a Mari, né, semana passada sobre algo sobre superação e ficou de eu compartilhar com vocês, né? Um pouquinho fora do que vocês estão falando aí, vocês estão falando sobre alimentação e a minha superação foi de falar em público, né, fazer um stories para a loja e colocar, já que é o meu negócio, eu me colocar à frente, falar, porque até então acho que agora vence o contrato da moça lá que tá fazendo a publicidade pra gente. E é uma dificuldade muito grande falar em público, não tenho muita habilidade com as palavras. E Deus já me mostrou isso há uns 2 anos atrás, eu já venho, né? Tentando fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas que eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de ir lá, colocar a cara nos stories e ficar falando, não tenho. E essa foi uma grande dificuldade que eu tinha, né? E fui lá, mas falei, tem que fazer. E aí a menina do marketing lá do shopping começou a me empurrar para isso, né? Me empurrar, minha sobrinha já falava, minha sobrinha me ajuda com a página, já falava. E fiz, sabe? Fiz e foi uma superação enorme, vou ser bem sincera para vocês, muito difícil. Mas um dia antes, assim, eu coloquei o celular lá, coloquei as palavras, fiquei na frente do espelho, ensaiando, e chegou na hora lá, a gente teve que gravar umas 12 vezes para dar certo. E a menina falava, calma, eu não mordo, tá? Fica tranquila. E acabou, e aquela luz na minha cara, gente, eu odeio exposição, eu sou muito discreta. E aí deu certo. E qual foi o sentimento depois de você ter conseguido fazer? Eu fiquei muito feliz comigo, a minha sobrinha me elogiou, sabe? Falou, é isso mesmo, Laís, me deu uma reforçada, assim, porque às vezes a gente tem autoestima um pouco, né? Ah, não, eu não vou conseguir, eu não sei falar, eu já tenho isso comigo, sabe? Eu não sei falar, eu não sou muito boa com a comunicação, não sou muito, assim, empática. Aí a menina sorri, foi me orientando, depois eu fiquei feliz, assim, comigo, sabe? E com o retorno que eu tive Não que eu me importe muito com o que as pessoas falam, vou ser bem sincera. Não me importo muito. Mas o retorno positivo foi gratificante para mim, sabe? Para saber que eu não sou tão ruim assim e que eu consigo. Sensacional, Lá. Obrigada por ter compartilhado. Você ficou maravilhosa no vídeo. Nós falamos lá no grupo, né? Te reconhecemos, te validamos com muita verdade, porque você ficou linda, falou super bem. Obrigada. E assim, gente, tudo começa na autoestima. Tudo começa sobre aquilo que a gente fala sobre nós mesmas, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado. Ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Tem que tomar cuidado, porque, assim, a gente precisa declarar coisas boas sobre nós. A gente tem muito mais capacidades, muito mais talentos que Deus confiou a nós, que a gente tem que honrar. Então, eu acho que o nosso temor maior tem que ser com isso. Falar, cara, Deus me confiou um negócio, Deus me confiou habilidades, Deus me confiou aparência, Deus me confiou o poder de me comunicar,
né? Então, será que eu estou honrando a isso que ele está me confiando? Acho que esse temor faz a gente andar, né? E outra, ele ia gostar de ouvir alguém falar o que a gente fala sobre nós mesmas? Olha o quanto muitas de nós a gente se detona. Ai, minha barriga. Ai, meu não sei o quê. Ai, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo. Então, a gente tem que ir mudando essa comunicação negativa sobre nós mesmas. Então, parabéns, Lá. Tenho certeza que muito Obrigada, tá por vir. E se a gente for fazer tudo que a gente tem vontade, né? A gente tá perdida, tá? Se for agir pelas suas vontades, já era. Vilminha, pode falar. Levantou a mão. É o seguinte, né? Como vocês sempre falam aí que a gente tem que declarar, né? Aí eu coloquei meu inimigo interno, fome, né? Aí eu coloquei aquilo lá. Aí eu peguei fome. Bom, se eu tô com fome, é que antes eu fazia assim. Eu ficava inchada porque eu tomava água de um gole. E eu não conseguia terminar antes das 10 da noite, os 3 litros, tomando de um gole. Eu falei assim, bom, então agora que eu declarei, deixa eu fazer o seguinte, eu mudei. Eu comecei a virar a garrafa e contar, devagar, 7 goles. Aí eu consigo terminar até às 6 da tarde. Olha aí, tá vendo? Ó, posso só aproveitar a sua fala? Eu ia comentar no grupo, no momento eu não tive tempo, que seria uma reflexão, na verdade, que nós, na minha opinião, na minha visão, tá? Não devemos enxergar a fome como inimiga, porque a fome é um sinal fisiológico, é algo natural nosso, ela não é inimiga, ela é dizer assim, ó, tá na hora de comer. Aí o exercício só é o que a Sabrina ensina pra gente. É uma fome emocional ou é uma fome fisiológica? Se for uma fome fisiológica, eu vou lá e vou comer, porque tá na hora de comer, tô precisando, tô com falta de energia. Agora é uma fome emocional? Peraí, o que não está sendo atendido? O que tá faltando aqui? Ai, quer saber? Eu vou ligar para Valéria, vou conversar um pouco com minhas filhas, vou sair vou ir buscar um negócio que eu tô precisando, quebra o estado, porque não é hora de comer alguma coisa, entende? Então a fome, na minha visão, não é inimiga. Você tem que ajustar isso para você identificar o verdadeiro inimigo. Mas o meu, eu sabia que era uma inimiga, porque eu já tinha almoçado, e aí depois eu já tinha tomado café da manhã. Então, é aquela fome emocional mesmo, de uma ansiedade que eu não sabia de onde. Então esse é o seu inimigo, dá nome para ele, é uma fome emocional. E o que eu tenho que fazer para matar a fome emocional? Aí, o que eu fiz para matar essa fome emocional? Eu comecei a tomar água em tempo mais prolongado. Ao invés de fazer só um gole e terminar 10 da noite, e aí fazer xixi a noite inteira e não dormir, eu comecei a parar, respirar e tomar 7 a 8 goles, assim, bebendo na garrafa, sabe? Então, aí eu consegui já terminar às 6 da tarde, ou no máximo 7 horas da noite, eu termino a minha água, os 3,5 litros ou um pouco mais, e daí eu já estou conseguindo. Mas aí eu levanto à noite? Levanto, fazer o quê? Mas tudo bem, levanto dormindo, volto dormindo também, e aí tudo bem. Eu consegui, então, mudar essa fome emocional aí na água. Então, eu falei, vou ter que fazer alguma coisa. E intensifiquei o treino. Falei, não vou faltar nem um dia, nem que eu tiver com dor, eu vou lá e faço exercício leve, mas eu vou estar lá. E isso daí tem me ajudado depois daquele dia em que eu citei lá, fome e tal. Aquilo lá puxou, falou assim, bom, então se eu citei aqui, eu tenho que fazer alguma coisa para isso. E aí foi aonde comecei. E parece que está dando certo, graças a Deus. Muito bom, Vilma. Indignadas, focadas na solução, né? Muito bom, gratidão. E para a gente fechar aqui, antes da nossa foto, já vai se preparando para a foto. Eu vou deixar a Vá falar, que levantou a mãozinha também. Pode falar, Vá, para fechar para nós e a gente já vai para a foto, tá, meninas? Não, já passamos aqui do horário, mas era só um comentário rápido do que a Laís comentou sobre a facilidade, né, de se comunicar com vídeo, que é muito legal, assim, a gente ter acesso à informação, né, saber que ali também, por mais que pareça ser natural, nem sempre é. É necessário ter um roteirozinho do que você vai falar, né, para você, porque a gente acaba esquecendo, a gente tem esses vícios de linguagem que não adianta, eles nos acompanham. Então, assim, aquela pessoa que você vê que se comunica otimamente bem, assim, que você admira, com certeza ela deu uma paradinha, pensou, ela colocou pelo menos os tópicos do que ela vai falar ali,
para aquele vídeo sair e acontecer. E às vezes a gente fica nesse mundo assim de achar que, não, eu não consigo, ou que tal pessoa é habilidosa, mas é o acesso que ela teve, né, de como fazer aquilo, que talvez seja o diferente do nosso. Mas era só isso. Vamos. Gratidão. Fechar. Vai ver a pessoa que ela admira, levou 14 vezes para gravar o vídeo, ela levou 12, né? Isso, exato. Vamos abrir a câmera para nossa foto. Parabéns, meninas. Ficaram até o final. Dá um sorriso aqui, quem pode. Olha a Jaque, olha a Maria Sofia, olha a Cíntia, a Giovana lá. Bora, sorria. Muito bom. Glória a Deus por esse tempo. Parabéns, meninas. Bom final de semana. Amanhã é meu aniversário, tá? Já estou recebendo parabéns hoje, já me mandaram aqui, mas é amanhã. Beijo, Deus abençoe. Tchau, meninas. Beijo, bom dia, gente.